Bem-Estar Produtos Naturais oferece... Receita de Sucesso. E hoje no Receita de Sucesso nós vamos fazer uma empadinha. Uma empadinha deliciosa, sem glúten, saudável, saborosa e que desmancha na boca. E para começar essa deliciosa empadinha saudável, eu tenho aqui, olha, farinha de arroz, tá? Primeiro você coloca as farinhas aqui, ó, num bowl. Farinha de arroz. E para ficar melhor ainda, nós temos aqui, olha, amido de milho. Os ingredientes secos entram aqui primeiro. Sempre dá uma mexidinha, porque daí incorpora o ar na massa, tá? Eu tenho aqui também o sal da receita, eu vou colocar a gosto porque vai entrar o parmesão também, tá? É só uma pitadinha de sal. Eu tenho aqui, ó, queijo parmesão, que é para dar sabor, ralado na hora, tá? Pode ser de saquinho também. Coloca aqui todo mundo junto, né? Os ingredientes secos, a massa saborosa, sem contar que ela é saudável, tá? Quando a gente faz empadinha, temos os ingredientes secos aqui. E eu tenho a manteiga, ela não precisa estar muito gelada, senão dá mais trabalho para fazer aqui a mistura, mas um pontinho de pomada, tá? Levemente gelada aqui para se misturar. Nesse momento não tem como, a gente está falando de empadas, né? Então nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó, com a mão, misturando na manteiga, porque os ingredientes que são as farinhas aqui, ela vai se acomodando com a manteiga e vai virar uma farofinha, que esse é o ponto ideal para a gente fazer empadas, tá? Aí você não pode apertar, você vai mexer com a pontinha dos dedos, olha. Até você ter aquela farofa que a gente fala, né? O ponto dela para entrar daí os ingredientes líquidos. Olha, vai fazendo esse trabalho aqui, ó, essa técnica, tá? Porque, gente, aí sim fica uma empada que desmancha na boca. Isso que eu tô fazendo aqui, ó, é o resultado final, na hora que assa, tá? São muitas técnicas que a gente usa, mas isso aqui é primordial, olha. Mesmo aqui nós estamos fazendo saudável, com farinhas especiais, para quem tem restrições ao glúten, né? E falando para vocês desses produtos maravilhosos, que são as farinhas, e todos os produtos que eu uso aqui, a Bem-Estar tá comigo, né? Então lá na loja Bem-Estar aqui em Paranavaí você vai encontrar não só as farinhas, mas vários produtos saudáveis, tá? Olha, eu tenho aqui essa farofa ligeiramente graúda, vamos dissolver um pouco mais, tá? O importante é não apertar muito, porque a gente quer essa massa bem airada, tá? Olha que legal, né? Fica aquela farofinha mesmo. Depois que a gente faz a farofinha, tá? A gente tem aqui os líquidos da receita, tá? Então eu tenho aqui, olha, o ovo inteiro. Você vai dar uma batida levemente nele. A gente faz aqui, olha, um furinho, uma abertura, né? Só para colocar mesmo. Lembrando que eu tenho aqui, olha, o líquido do ovo. Se precisar, você vai pingar água gelada. Eu vou mostrar o ponto, tá? Colocando lá, tem na receita a quantidade, mas vai pingando aos pouquinhos, porque depende muito da farinha, né, que você está usando. No comecinho, se a gente usa um garfo, uma espátula, o que você tiver, mas é só para misturar o líquido do ovo. E agora a gente, mão na massa, né? Como eu falei, olha, é com o maior carinho que a gente trabalha as massas, olha. Com a ponta dos dedos, eu vou incorporar esse ovo aqui. E é bacana você ver esse movimento, olha, porque ela vai aderindo aqui, ó,
mas ela pode aparecer muito seca no começo, às vezes o ovo é pequeno, né? Depende do tamanho do ovo que você está usando. Por isso o auxílio da água. E ela tem que estar muito geladinha, tá? Para dar o ponto. Eu já percebo que eu vou precisar de água, olha. Ela tá assim, uma farofa grande. Então vai pingando a água devagarzinho. Claro, se você exagerou na água, passou do ponto, ficou molinha, só colocar a farinha que você está usando, tá? Porque a água gelada em contato com a manteiga ajuda a dar esse ponto, tá? Eu tô com a quantidade aqui, ó, correta, mas às vezes pode precisar mais ou menos água, tá? Agora eu vou juntar as massas com as duas mãos para ver o ponto, tá? E nada de solvar, é só apertando até você ter o ponto que você quer. Lembrando que eu estou usando amido de milho e farinha de arroz. Elas têm ela é mais seca do que a farinha de trigo. Elas hidratam mais, então... eu vou pôr muita água. Não, tá? Conforme, se você pôr muito, vai pedindo mais água. Não é para fazer isso, olha. Eu tenho aqui a quantidade certinha. Aí é importante que você vê aqui, ó, esses pedaços, tá? Mas é só incorporando devagarzinho. E aqui eu tenho a massa, olha, ela tá maravilhosa. Mas se ficar assim, pegando ainda, você tem o amido de milho da receita. Dá uma polvilhada assim, só para enxugar a massa que a gente fala, tá? E agora é carinho, viu, gente? É só fazer isso aqui. Ela tem manteiga, você pode deixar na geladeira por 10 minutinhos, mas não deixa muito não, porque a farinha de arroz, ela resseca, tá? Então eu tenho aqui, olha, esse é o ponto, ó. Você vai vendo uns pontinhos aqui, olha, é o queijo ralado, maravilhoso para dar sabor. Então esse aqui é o ponto, tá? Eu vou embrulhar ela num filme plástico, deixar 5 minutinhos, não mais que isso, na geladeira, e eu já volto para a gente abrir as nossas empadas. Bem-Estar Produtos Naturais oferece Receita de Sucesso. E agora sim a massa já deu aquela descansada que ela precisa, né, por causa da manteiga. E eu tenho aqui, olha, a forminha de empada. Gente, você vai usar a forminha que você quiser. Eu tô usando essa daqui, deixei o diâmetro dela tudo marcadinho na receita, tá? Forminha de empada, você pode usar também essa aqui pequenininha, que é para festa, né? Um bocadinho só, então é para festa, tá? Nós vamos utilizar essa daqui. A massa deu aquela descansada. Olha, gente, como que ela é diferente por causa da farinha especial, né? Ela fica assim meio quebradiça, não tem problema nenhum. O tamanho que você vai colocar da bolinha também já deixei lá na receita, né? A quantidade depende da forma que você for usar. Se for usar pequena é menor, a bolinha se for usar é maior, né? Depende da forma. Então, olha, você vai fazer isso aqui quando você for trabalhar, ó. A massa é bem gostosa, maravilhosa, tá? Para essa forminha que eu tô usando aqui, 30 gramas é o suficiente de massa, tá? Então a gente coloca aqui. Aperta primeiro e faz assim, tipo uma bolinha, ó. Faz a bolinha que vai ficar melhor para você trabalhar. E você coloca aqui no centro, ó. Dessa forma aqui, ó. E aí você vai apertando, eu já vou mostrar, olha, e vai girando a forma para você fazer aí o modelo da empadinha na forminha de alumínio, tá?
ela fica desse jeito aqui, ó. Mas aí você fez esse formato. Agora você vai deixar no nível certinho da forminha que você tá. Então, o fundo dela aqui, ó, eu gosto de pegar esse dedo aqui, ó, e fazer o fundo da massa, apertando, tirando, porque lá dentro fica um ar, tá? Então, de repente, pode estourar na hora do assamento, ó. Então, olha, só com o dedo você faz o fundo, não é muito grosso também, nem muito fino, tá? Depois que você fez uma vez, é bacana você voltar novamente, porque o calor da mão vai deixando a massa mais estruturada, mais maleável, tá? E eu gosto de fazer bem definido mesmo, no formato da forminha, tá, gente? Como eu já falei, aqui nós estamos usando farinha, amido de milho, farinha de arroz, elas são, a tendência é ressecar, né? Então, assim, você vai fazer 1 ou 2 vezes esse processo, ó, e vai deixar dessa forma aqui. Porque aqui nós vamos pegar a tampinha para grudar no que está embaixo, tá? Vou abrir mais uma. Sempre, ó, dá uma sovadinha na massa, porque ela fica bem bacana para você trabalhar. E vamos fazer a bolinha. Tudo na culinária, a gente começa na parte do salgado, sempre com uma bolinha, né? E aí, ó, é só apertando, porque aí a massa vai subindo, né, até o topo da forma, tá? Caso você pega um pouco de massa, não foi suficiente, não tem problema nenhum. Você pega mais um pedacinho, ó, e coloca lá, ó, e vai trabalhar. Eu tô fazendo isso aqui com esses 2 dedos polegar aqui, né? Mas você pode usar os 4 dedos da mão e ir fazendo essa modelagem aqui, ó, com o apoio da mesa, tá? Porque assim fica difícil, ó. Então apoia e vai modelando, tá? Ó, como a massa é delicada, você vai arrumando. E arrumando aqui também, ó. Você vai fazer esse processo aqui, ó, até tirar o ar. Totalmente o ar da massa tá aqui, tá? E assim nós vamos abrir todas as nossas forminhas, porque essa massa aqui, ela rende de 8 a 10 nesse tamanho. E aí eu já mostro para você o recheio e a tampa. Então, olha, como eu falei, a gente estava modelando. Você viu como que eu modelei, né? Bem bacana. Faz isso aqui primeiro, para depois rechear e depois a gente fazer a tampa. Então, eu já abri as minhas empadas aqui nela, tá? Depois que você abre, é importante que você pega aqui o garfinho, ó, e dê umas leves furadinhas aqui embaixo, tá? É só mesmo para tirar o ar, tá? Aí sim nós vamos agora rechear, tá? Eu tenho aqui, deixa eu só mostrar para você. Gente, esse aqui é recheio maravilhoso, que você sabe fazer lá em casa, tá? A sugestão aqui é que você faça o recheio da sua preferência, mas aqui, olha, eu fiz peito de frango, né? Eu cozinhei o frango, desfiei, levei na panela com temperos a gosto, coloquei milho, né? Coloquei azeitonas e requeijão cremoso, tá? Que é o clássico das empadinhas, requeijão com frango maravilhoso, tá? Mas você pode fazer com carne seca, com queijo ralado, com linguiça calabresa, vai ficar fantástico também. E o requeijão que eu tô usando é um requeijão sem lactose, é tudo super saudável aqui, tá? Então vamos colocando aqui. Então deixa eu só mostrar de novo aqui pra você, olha, dá aquela leve furadinha, tá? Fica dessa forma aqui, ó, furadinha, tá? Aí nós vamos rechear com o nosso frango maravilhoso, tá? Olha, gente, não dá para trabalhar às vezes sem utensílio que você tem um garfo, uma colher, tá? A gente até ajuda aqui, ó, que de repente o frango fica meio ressecadinho, então você já consegue deixar ele bem desfiadinho, tá? E aí só colocar aqui, lembrando que empadinha e empadão é da mesma família, então tem que ter muito recheio para receber a tampa, tá? Então vou colocar aqui para você ver, eu vou mostrando para você, tá? Se precisar com a mão também, você tem que, ó, aperta para ficar bem nivelado, tá? Ó.
Porque eu ainda não enchi. Por quê? Eu tenho mais um toque especial aqui, olha. Requeijão gostoso, tá? Muito gostoso. Mas eu coloco no frango na hora que eu faço o recheio, mas também na hora que eu tô fazendo a empadinha, eu coloco no meio e completo com frango, tá? Olha aqui. Maravilhoso, ó. Tá? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Então o requeijão, ele entra também como um recheio, mas é um toque só porque eu já coloquei ele no frango, tá? E eu vou complementar, agora complementa com frango, tá? E olha, eu gosto do garfo porque você vai colocar com o garfinho. E olha, gente, e agora sim você vai arrumar. Por quê? Não pode ter esses buracos aqui, ó, na empadinha, tá? Vamos apertar com delicadeza. Porque ele tem que estar na estrutura para receber a tampa, tá? Então vai ficar bem nivelado, tá? E aí a gente vai aqui colocar mais uma para você ver. Frango com milho gostoso, cremoso. Temperos a gosto, tá? Aí vamos colocar o nosso gostoso requeijão cremoso no meio. Aperta mesmo, tá? Que é para ficar bem nivelado. Na hora que for pegando o frango, vai dando essas leves batidinhas aqui, ó. Depois que você coloca, é que você vai arrumar, tá? Aperta bem. Olha que legal, tá? Eu tenho elas aqui, ó, super recheada, né? Mas precisa da tampa para poder cobrir esse recheio, tá? Aqui, ó, mais uma aqui com requeijão. Só vou completar para mostrar como que tampa tudo isso. Olha, tem que arrumar mesmo. Terminamos os nossos recheios, tá? Olha, elas estão aqui linda, maravilhosa. O amido de milho que eu usei na massa serve para mim polvilhar aqui, ó, para trabalhar um pouco a massa, tá? Gente, essa massa é maravilhosa, é saudável, mas lembrando que quando a gente trabalha com farinha de trigo, quando a gente abre assim, ela não racha, por causa do glúten, né? Daquela elasticidade, tá? Mas a farinha especial, que é muito saudável, claro, sem sombra de dúvida. Amido de milho e farinha de arroz, elas têm muito amido, então ela resseca muito rápido, ó. Então, na hora de fazer a tampinha para tua empada, o calor da mão ajuda, tá? E aí a gente faz uma bolinha. Lembrando, né, o tamanho da forma que você tem, então se é para 30 gramas, aqui também vai ser a mesma coisa, tá? Olha, no calor da mão, vai ficando super maleável, tá? Porque ela racha com facilidade. Eu ainda coloco aqui na mesa, mas se eu for usar rolinho e apertar, ela vai rachar, ó. Ó, ela racha, tá? Então, é com delicadeza, um pouco na mão, um pouco na mesa. Ó como que racha, olha. Aí, rachou, ó, ela racha fácil por causa do amido. Então, você vai mais na mão mesmo. Tô mostrando aqui para você ter a alternativa, tá? Ó, dá para fazer na mão, tá? Aí eu só coloco na mesa para ajustar mesmo, dou um leve toque aqui. Até para tirar da mesa, com polvilhando farinha aqui, ó, eu uso uma faquinha, uma espátula, tá? E aí eu venho aqui e faço a tampinha, ó. Coloco aqui. Na hora que eu coloco a tampinha, tá aqui. Eu vou fechar. Como é que eu vou fechar? Então eu tenho que grudar uma na outra. Então eu pego aqui, ó, com a mão e aperto as duas, para que eu sinta que esteja colada, tá? Feito isso, ó, eu aperto com a mão. Agora eu vou tirar o excesso. Com o dedo polegar eu faço força para baixo, ó, com delicadeza para baixo, tá? Ó.
Ela é bem delicada, então força para baixo sem quebrar, tá? A parte do meio. Sempre para baixo com esse dedo aqui, ó. Com muito carinho, muita paciência, porque cozinhar é uma arte, né? Então, põe carinho aí, amor, para você ver como dá certo, tá? Olha lá. Tá coberta, né? Mas como eu falei, a farinha e o amido, elas ressecam muito fácil, tá? Então agora com muito carinho eu vou fazendo isso aqui, ó. Pra sentir que realmente colou a lateral na hora de assar, não abrir a empada, tá? Aqui também a mesma coisa, ó. Um carinho, tá, gente? O calor da mão, olha aí. E assim, ó, elas ficam perfeitas, tá? E assim eu vou abrir mais uma para você ver. Ó como ela resseca, né? Então, faz a bolinha na mão. Se tiver grande, vai tirando. E aí eu faço a bolinha aqui, ó. Eu tenho a empada aqui. E eu vou fazer a tampinha, ó. Ó como é que eu faço a tampinha na mão, ó. Deixa na espessura não muito grossa, também não fina, senão quebra, tá? Então, ou no rolinho com delicadeza, ou na mão, é a mesma coisa. Delicadeza sempre, tá? O que é legal é o calor da sua mão. Vai ficando maleável. Ó, bacana, né? Então, aí eu vejo que tá do mesmo tamanho da empada. Vejo que a espessura também tá legal. Tá? Se eu achar que eu preciso colocar na mesa para modelar um pouquinho melhor, apertando com a mão, eu coloco, ó. Mas sempre com muito carinho, não pode fazer força, tá? E aí com uma espátula eu tiro e sobreponho aqui em cima, tá? Aí eu vou apertando para colar uma na outra. E aí eu tiro excesso, ó. Deixa cair, você vai aproveitar todas as sobras depois, tá? Quando eu aperto assim, ó, percebe que eu faço isso aqui, ela incha pra cima, que é pra ficar aquela camada bonita da empada. Na hora que assa fica bem bonito, olha. Não se preocupe, tira o excesso primeiro, ó. Depois com leve batidinha, tem aquele quebradinho bem bacana do amido, que é normal. Isso aqui não tá com buraco, que vai ser o recheio, não é isso. Você com a mão, ó. Não tem instrumento melhor, gente, do que as nossas mãos para trabalhar, olha. E assim eu vou fazer com todas e volto, vou organizar aqui para mostrar como que a gente vai finalizar com a pincelagem de ovo, né? E a cobertura, eu já volto. Bem-Estar Produtos Naturais oferece Receita de Sucesso. Então já tá tudo muito lindo, olha, todas modeladas, né? Tudo certinho, recheada, maravilhosa, saudável, claro, né? E agora, para finalizar, a gente vai passar gema de ovo, tá?
Eu tenho aqui, ó, é gema com azeite, tá? Mistura bem, tá, gente? Para dar aquele brilho bacana, tá? E olha, quando eu pincelo os meus salgados, eu sempre falo isso aqui, ó. Tira o excesso e não deixa escorrer, porque na hora que tá assando, cai no forno, né? Não é legal, gente, na forminha. Então, pincela devagar. Eu faço isso uma vez, depois eu volto com o pincel e passo novamente para aderir bem, tá? Olha lá, que bacana, né? Olha o brilho aqui, olha. O azeite, ele tem esse brilho, tá? Ou óleo, como você preferir, tá? Tira o excesso. Procura usar um pincel de silicone, né? Porque daí ele não solta aqueles fiapos, né? Um outro que você usar, às vezes não é silicone, fica ruim. Mas pode usar o pincel que você tiver na tua casa, tá? E aí, deixa eu falar, para você finalizar depois da gema, você pode usar a cobertura que você quiser. Se quiser só colocar a gema, tudo bem. Mas aí eu vou te dar umas opções aqui depois. Olha, eu tô passando de novo para aderir bacana, tá? Só repetindo aqui a pincelagem. Depois que a gente pincela a gema, eu tenho aqui o gergelim, que ele é muito saudável, que a Bem-Estar tem vários tipos de gergelim. Esse aqui, ó, dourado, ele tem muito benefício para a saúde, tá? Mas você pode usar o gergelim preto, esse daqui dourado, né, que a gente fala tostado. Você pode usar também queijo parmesão sem lactose, tá? Então fica a gosto, tá? Então como eu faço aqui? Simplesmente jogo ali na forma? Não. Eu pego um pratinho, porque o que cair aqui, ó, eu vou reutilizar. Ó. Coloca bem, tá? Olha, não exagera, mas também não deixa faltar o gergelim, tá? Vai colocando dessa forma aleatória aqui, ó. E olha que bonito, né, o acabamento, gente. Isso aqui fica lindo no forno, tá? Depois que assa, vai ficando uma delícia o aroma, tá? E assim a gente coloca em todos. Porque o gergelim cai aqui no prato, você vai poder reutilizar. Tem que pensar nesses detalhes na hora que tá cozinhando, né? Desperdício não pode, então... Todos com cobertura de gergelim. Agora vamos falar de forno para essa delícia de empada saudável. Essa farinha que eu estou usando aí, eu já falei, tem bastante amido, então assa mais rápido do que fosse farinha de trigo, tá? E é legal você não assar muito para não ficar muito ressecada essa empada, tá? Então vamos pôr ali um forno pré-aquecido a 180, no máximo 200, não muito quente, tá? Por aproximadamente 20 a 25 minutos, porque ele ficou dourado. Tá pronto, e eu já mostro para você. Gente, olha que perfeição. Olha tudo douradinho, olha aqui. Eu vou mostrar para vocês que linda, já estão assada, delicada, derretendo. Assim, só de olhar já derrete, tá? Essa empada deliciosa e saudável. Mas agora a gente precisa ver dentro, aquela textura com frango, né? Olha, lindas, perfeito. O gergelim ficou mais tostadinho, tá? Então a melhor parte agora é ver como ficou a cremosidade desse frango e essa massa maravilhosa, tá? Eu vou cortar com a faquinha, porque daí a gente vê realmente que a massa tá da forma que a gente quer, tá? Gente, parece que tá folhada, né? Isso aqui é por causa da manteiga, tá? Olha aqui, ó, quentinho, tá? Maravilhosa. Agora vamos ver como é que ficou o sabor. Então, vamos agora para a melhor parte, ver como ficou essa delícia de empada saudável, tá? E assim, a gente come salgado desta forma, olha. Ai, gente, que suavidade, que delícia! E o melhor de tudo é que é saudável, derrete na boca. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça para as crianças, para toda a família, que é muito saudável. Um grande beijo e até a nossa próxima receita de sucesso!